Ah lá, mensagem, você está gravando. Muito bem. Então vamos começar por aqui, ó. Esse foi, desculpe, esse foi o material produzido na aula da última segunda-feira, quando nós fizemos a introdução sobre campos multivalorados. Então, rapidamente, para a gente ganhar, não para a gente correr, mas para a gente poder trabalhar com exercícios, vamos dar um zoom aqui do lado de cá. Nós fizemos as seguintes observações, na verdade, revisões, né? Eu sempre falo isso, eu insisto em falar isso porque a gente tem que memorizar, tem que lembrar. Quais são as etapas do desenvolvimento de um banco de dados? São 4 as etapas. E neste semestre, nós estamos aprendendo, neste ano, melhor dizendo, nós estamos aprendendo 3. Então são elas. Primeira etapa, o levantamento de requisitos. É aquela situação, aquele momento em que nós respondemos a seguinte pergunta: quais são os dados necessários para atender uma determinada necessidade do sistema que está sendo desenvolvido? Então, por exemplo, quais são os dados necessários para cadastrar alunos, lançar notas dos alunos, emitir boletim dos alunos, agendar uma consulta de um paciente no consultório médico, é, quais são os dados necessários para efetuar a venda de produtos e assim por diante. Então, quando nós fazemos esse levantamento respondendo essa pergunta, quais são os dados necessários, nós estamos desenvolvendo uma tarefa, a etapa 1 do processo de desenvolvimento de banco de dados, que se chama levantamento de requisitos. A partir do momento que a etapa 1 foi feita, nós partimos para a etapa 2, que é o projeto conceitual, que é esse que está aqui do lado, que a gente vai rever, né? Mais uma vez, porque nós temos que ficar craques nisso. E depois do projeto conceitual, nós vamos partir. Já estamos fazendo. Só um minutinho, deixa eu só acertar o zoom aqui. Deixa eu tirar o zoom e coloco de novo, que é mais fácil. Aqui. Depois que o projeto conceitual estiver pronto, a gente faz parte para o projeto lógico, que nós também já estamos aprendendo, né? E no ano que vem, a gente entra aqui, ó. No ano que vem, a gente entra em projeto físico. Dependendo do andar da carruagem, se nós conseguirmos cumprir de maneira legal até o terceiro, a gente já começa a trabalhar com o projeto físico esse ano. Mas já estaríamos antecipando, porque está previsto para fazer isso no ano que vem. Bom, dentro disso, vamos falar um pouquinho aqui, novamente, vamos falar um pouquinho de projeto conceitual. Do que ele é, quais são os símbolos que são utilizados nos projetos conceituais? As entidades, que são os retângulos, os atributos, os relacionamentos, e algo que a gente nem chegou a ver ainda, que vai ser mais para frente, é um recurso chamado generalização e especialização. Bom, falando especificamente sobre entidades, nós hoje vamos completar o estudo. Na verdade, na segunda-feira nós já iniciamos, né? O estudo de todos os tipos de atributos. Então, quando nós inserimos entidades, para cada entidade, obrigatoriamente a gente vai ter um atributo identificador. Olha lá, toda entidade possui, é o ID. É o ID nome da entidade. Por exemplo, não dá para ver aqui, mas se eu tenho uma entidade chamada aluno, ele está aqui mais à direita, certamente o atributo identificador dessa entidade vai se chamar ID aluno. Uma entidade chamada Estado, ID Estado. Uma entidade chamada cidade, ID cidade. Uma entidade chamada cliente, ID cliente. Então, esse é o atributo identificador. Quando nós temos uma entidade, além do seu atributo identificador, nós vamos ter valores cujo conteúdo é obrigatório. Por exemplo, quando eu for cadastrar um aluno, vamos tirar o zoom aqui, porque aí vai dar para. Quando eu for cadastrar, então estamos aqui, né, no atômico. O que é um atributo atômico? É aquele que o valor é obrigatório, representado pela bolinha vazia. Então, esse daqui é o atributo identificador. Nós estamos
assim, carecas já de saber. E esses dois aqui, por exemplo, são atributos atômicos. Quando nós dizemos que um atributo é atômico, que conclusão que a gente tira? Primeiro, ele é obrigatório. Então, ao cadastrar um aluno, obrigatoriamente deveria informar o nome. Ao cadastrar um aluno, obrigatoriamente deveria informar o sobrenome. Mais abaixo, e aí eu já falo, tá? Desse e já falo desse também. Vamos aguardar um pouquinho. Mais abaixo, quando eu for cadastrar um aluno, obrigatoriamente deverei informar o CPF e o RG. Agora, nós vamos explicar, né? Alguns atributos chamados compostos, que são esses daqui, eles podem, não é obrigatório, eles podem ser inseridos no projeto conceitual. E qual é a finalidade? Apenas de facilitar a leitura, porque quando a gente, tirei todas as setas, quando a gente bate o olho num projeto conceitual como esse, a gente tem que entender tudo o que está acontecendo. Então, fará parte do nosso banco de dados um cadastro de alunos. Ele está representado pela entidade aluno. O que certamente, obrigatoriamente, toda entidade aluno vai ter? O ID aluno, que é o atributo identificador. Agora, a gente tem aqui um atributo composto, chamado identificação. Qual que é a finalidade dele? É apenas facilitar a minha leitura. Estou dizendo aqui que nós vamos ter que dar a identificação do aluno em duas formas separadas. Nós vamos ter que informar qual é o seu nome e qual é o seu sobrenome. Portanto, os valores a serem informados são nome e sobrenome. Identificação não fará parte do banco de dados. Esse atributo composto aqui, ele está simplesmente para facilitar a leitura. Por exemplo, um outro exemplo, quando formos cadastrar um aluno, obrigatoriamente deverão ser informados documentos. Quais? RG, CPF e RG. Então, é essa a finalidade. Para todo aluno, deveria informar documentos. Quais? CPF e RG. Como CPF e RG são atributos atômicos, bolinha vazia, obrigatoriamente o CPF, obrigatoriamente o RG. No entanto, dentro deste exemplo que nós estamos criando aqui para fins de estudo, temos uma situação específica. Para cadastrar um aluno, dentre os documentos necessários, o título de eleitor. No entanto, o título de eleitor não é um atributo atômico. Ele foi definido como sendo um atributo opcional, portanto, ele não é obrigatório. O que vai ser obrigatório? Nome, sobrenome, RG, RG e CPF, ou CPF e RG. E o título de eleitor? Talvez, pode ser que o aluno informe, pode ser que o aluno não informe. Isso não vai afetar o banco de dados. Agora, obrigatoriamente, ele vai ter que informar o RG e o CPF. Então, aqui nessa revisãozinha básica, identificador nós vimos, atômico nós vimos, compostos nós vimos, opcionais nós vimos, sobrou então o que foi o grande objeto de estudos da última segunda-feira. São os atributos multivalorados. E aqui, exemplo, viu? Sempre colocando que o que a gente põe na sala de aula não quer dizer que toda a escola funciona assim. Neste exemplo, neste exercício, que representaria uma escola, mas é apenas alguma coisa de sala de aula, nós estamos entendendo que foi definido que, para cadastrar um aluno, nós podemos, e olha o que aconteceu aqui, quando a gente insere um atributo e na frente dele vem o 1 para N, este atributo aqui é um atributo multivalorado, ou seja, eu posso informar vários telefones do aluno. Pode ser que não se informe nenhum, mas pode ser que se informem
vários telefones, tá? Bom, a partir disso, depois nós temos, né, os relacionamentos, cujas quando a gente faz o relacionamento entre duas entidades, a gente tem que definir as cardinalidades com os valores mínimo e máximo, sendo que os valores possíveis são 0, 1 e n. E a partir das cardinalidades, a gente destaca o tipo do relacionamento, que é definido pelos dois máximos. Pega o máximo de um lado, pega o máximo do outro, por exemplo, o relacionamento 1 para n, que a gente já aprendeu. Mais para frente, nós vamos aprender generalização e especialização. Quando nós concluirmos isso daqui tudo, nós teremos visto... Opa, perdão, marquei errado, deixa eu voltar. Aqui, ó, projeto conceitual. Quando nós virmos isso daqui tudo, nós teremos visto, posso garantir para vocês, que boa parte dos conceitos de projeto conceitual, né? Tudo que está previsto para esse ano a gente vai ver. Do projeto conceitual, que já está aqui, nós vamos gerar o projeto lógico, que é esse que está aqui embaixo. Então, eu vou aproveitar e vou colocar aqui 2 observações apenas para a gente ir incrementando. Eu vou pegar uma e vou escrever projeto conceitual e vou colocar aqui em cima, informando que esse é o projeto conceitual, e nós vamos fazer de novo o projeto lógico. Estou apagando e nós vamos fazer de novo aqui embaixo o projeto lógico, seguindo o roteiro. Então a gente tem que estar com o roteiro na mão. Projeto lógico, a gente tem que estar com o roteiro na mão o tempo todo, tá? O projeto lógico, ele vai ser feito seguindo esse roteiro. Então, vou tentar colocar aqui de lado, para a gente poder dividir. O que está em amarelo e verde, nós já aprendemos. E vocês percebam que o que está em verde é o atributo multivalorado, que eu dei um destaque ali em verde, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Tá? Vou dar um clique no salvar, e eu vou pegar aqui, ó, uma observação, e vou colocar aqui. Nós vamos escrever dentro da observação a construção do projeto lógico, só que eu tenho que pôr mais para baixo, né? Aqui, ó. Nós vamos pegar esse projeto conceitual, mesmo que ele só tenha uma tabela, uma entidade, e a gente vai fazer novamente para relembrar. Então, etapa 1. Entidade gera tabela. Só tem uma entidade, por enquanto, hein? Chamada aluno. Então, já cumpri com a etapa 1. Eu vou até dando um Enter aqui. Vai atrapalhar, que ele vai mexer na numeração. Tudo bem, vamos lá. Etapa 2, atributo identificador. Então, na entidade aluno, o atributo identificador, ele vai gerar a chave primária. Na tabela aluno, ID aluno. A etapa 2 foi cumprida. Se nós tivéssemos várias entidades, nós faríamos isso para todas elas. Próxima etapa, atributo atômico gera campo. Então, nós vamos só nos atômicos. Os atômicos são nome, sobrenome, CPF e RG. Título de eleitor é opcional, então ele não vai entrar aqui, ele vai entrar no item 4. Telefone é multivalorado, então ele também não vai entrar aqui, agora são os atômicos, ele vai entrar no 5, que está em verde. Tá? E os compostos, eles não fazem parte do projeto lógico, então não entram. Dessa forma, o que nós vamos ter que colocar aqui na tabela aluno? Além da chave primária e de aluno, nome, sobrenome, CPF e RG. Então, vindo aqui, nome, sobrenome, CPF e RG. Eu estou pondo com espaço assim para tentar ficar o melhor possível de visualizar. Então, atributo atômico gera campo. Está lá, ó, 4 atributos atômicos, nome, sobrenome, CPF e RG, foram gerados 4 campos, nome, sobrenome, CPF e RG. É isso aí que a gente tem. Vamos lá.
Atributo opcional. Tem algum atributo opcional no nosso projeto, mesmo que ele só tenha uma entidade? Sim. Nós temos aqui título de eleitor, que é um atributo opcional, ou seja, não obrigatório. Como é que funciona? Então, nós estamos no item 4 aqui. Ó. Eu vou pegar o 4 e vou destacar de uma outra cor também, só para a gente conseguir acompanhar. Deixa eu ver que cor que eu ponho aqui. Um azulzinho. Então, olha lá, no item 4 agora. Vou arrumar aqui. Bom, perfeito. No item 4, tem algum atributo opcional? Sim, título de eleitor. Como proceder? Gerar tabela com o nome do atributo opcional. Então, se o atributo opcional se chama título de eleitor, título, caixa baixa, de eleitor. Sem acento, sem espaço, tudo juntinho, como se fosse variável da aula de terça-feira, que é TPA, né? Técnicas de Programação e Algoritmos. Do mesmo jeito, você criou uma variável que chama nome, aqui também. Não pode ter, por exemplo, nome completo, não pode ter espaço, é tudo junto. Vamos lá. Item 2. Inserir a chave primária na tabela. Ora, se a tabela se chama título de eleitor, a chave primária vai se chamar ID, título de eleitor, tudo junto, sem espaço, sem acento. Terceiro, inserir o campo com o mesmo nome do opcional. Então, aqui vai entrar um campo que vai ter o mesmo nome do opcional. Se o atributo opcional é título de eleitor, aqui vai ter título de eleitor. E quarta etapa, adicionar a FK, a chave estrangeira, referente à tabela original. Ora, de onde veio esse atributo título de eleitor? Ele veio do aluno. Então, aqui a gente coloca uma chave estrangeira, ID aluno. É isso que nós fizemos. Então, a etapa 4, em azul, foi concluída. Agora nós vamos para a etapa 5. Tem algum atributo multivalorado? Tem. Telefone. E isso a gente repete, viu, gente? Tudo isso para todas as entidades. Aqui no exercício, para facilitar, nós estamos com uma só. Então, vamos lá. Atributo multivalorado. Como é que nós vamos fazer? Tem algum? Tá aqui, ó. Como é que eu sei que é um atributo multivalorado? Por causa desse 1 para N. Tá? Atributo multivalorado. Gerar tabela com o nome do atributo multivalorado. Portanto, se existe o atributo multivalorado telefone, vai ser gerada a tabela telefone. 2. Inserir a chave primária na nova tabela. Tem um na aqui, né? Na nova tabela. Opa! Então, vamos lá. Se a tabela se chama telefone, ID telefone. Terceira bolinha aqui. O atributo multivalorado gera campo. Ora, se eu tenho um atributo multivalorado chamado telefone, eu vou ter aqui telefone. E a quarta, a nova tabela recebe FK, referente à original, à origem. Então, da onde que veio esse telefone? Do aluno. Portanto, aqui nós vamos ter ID aluno. Já cumprimos com a etapa 5, a verde. A etapa 6, nos relacionamentos 1 para N. Como nós só temos uma entidade, não tem relacionamento. Se tivéssemos aqui cidade, por exemplo, o aluno mora na cidade, aí nós teríamos, mas não é o caso. Então nós acabamos. O projeto conceitual, o projeto lógico está pronto. É isso aqui. Então, como serão as tabelas do banco de dados? Então, aqui eu já posso fechar, ó, deixa eu fechar. Aqui eu posso maximizar. Então, agora, o que eu consigo identificar aqui? Ó? Como serão as tabelas do banco de dados? Nós teremos 3 tabelas: aluno, título de eleitor e telefone. Na tabela aluno, ID aluno, nome, sobrenome, CPF e RG. Na tabela título de eleitor, ID título de eleitor e ID aluno. Tabela telefone, ID telefone, telefone e ID aluno. Para entender isso daqui plenamente, porque eu estou fazendo a revisão para a gente ir para os exercícios.
Eu vou pegar isso daqui e vou simular um banco de dados no Excel. Então, por que que eu uso o Excel? Apenas para facilitar aqui a demonstração para vocês. Não é que a gente não vai usar o Excel, eu só estou usando aqui como lousa, né? Então, o que nós vamos fazer é o chamado projeto físico aqui, mas é só um rascunho do que vai ser o projeto físico. Quais são as tabelas que a gente tem? Tem uma tabela chamada aluno, vou até colocar lá mais para baixo aqui, ó. Uma tabela chamada aluno, uma tabela chamada título de eleitor e uma outra tabela chamada telefone. Então, já criei as 3 tabelas do projeto, já criei aqui, nesse rascunho. Isso vai ser um rascunho, né? Agora, as chaves primárias. Na tabela aluno, ID aluno. Na tabela telefone, ID telefone. E na tabela título de eleitor, ID título de eleitor. Como nós sempre fazemos, nós vamos indicar com uma determinada cor, quase sempre a gente acaba fazendo isso em amarelo, mas é só aqui na aula, indicando quais são as chaves primárias. Então, na tabela título de eleitor, a PK, a chave primária, a primary key é ID título de eleitor. Tabela aluno, ID aluno. Tabela telefone, ID telefone. Muito bem, agora vamos lá. Na tabela aluno, além de ID aluno, nome, sobrenome, CPF e RG. Então, nome, sobrenome, CPF e RG. Já volto para formatar. Na tabela, um detalhezinho. Tem algum campo aqui, além da chave primária, tem algum campo que começa com ID, nome, sobrenome, CPF e RG? Não tem. Tem a chave primária, mas tem mais algum que começa com ID? Não. Então, não tem nenhuma chave a mais aqui, não tem nenhuma chave estrangeira. Nós já vamos ver isso aqui. Vamos ver se 15 aqui fica bom. Ó, ficou ótimo. Que aí a gente faz assim, ó. Centraliza e coloca grade, a borda. Então, vamos lá. Título de eleitor. Além da chave primária título de eleitor, tem o campo título de eleitor, o campo ID aluno. Muito bom. Vamos colocar aqui centralizado e a grade para ficar legal, com uma apresentação bem legal. E vou repetir a pergunta. Em vez de... Eu vou pôr 20 agora. Pronto. Eu vou pedir, depois da chave primária, já está aqui, título de eleitor, ID título de eleitor. Tem mais algum campo que é ID? Tem o ID aluno. ID aluno na tabela título de eleitor é uma chave, mas é uma chave estrangeira. Porque esse ID aluno está relacionado com esse ID aluno aqui, ó. Existe um relacionamento, não é ligação. A palavra correta é relacionamento. É como se houvesse, deixa eu pegar aqui, uma linha conectando os dois campos, dessa forma. Mas essa linha não vai existir. É uma linha representativa. Aqui, ela é apenas, vamos colocar uma linha bem grossa aqui, ó, é apenas uma ilustração de que eu terei aqui o ID do aluno e aqui o ID do aluno. E esses dois valores estão linkados, mas a palavra certa é relacionados. Ontem teve um aluno que me perguntou, como é que eu faço a ligação? Eu falei, quem faz ligação é telefone, né? As tabelas estão relacionadas. Agora vamos no telefone. Além do ID telefone, eu tenho telefone e ID aluno. Então, telefone e ID aluno. Mesma coisa, vou centralizar aqui para criar uma estética legal. E aí a pergunta, além da chave primária, tem mais algum ID? Tem um ID aluno aqui. Portanto, esse campo aqui é uma chave estrangeira. E ele estará relacionado com esse campo. Olha lá, campos com o mesmo nome. ID aluno da tabela aluno, ID aluno da tabela telefone. Muito bom. Para a gente entender agora, vamos só lembrar do seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui, quero colocar 2 setas. Título de eleitor
para a gente lembrar. E telefone. Vamos voltar no projeto conceitual para dar uma olhada. O que é o título de eleitor mesmo? Aqui. O título de eleitor é um atributo opcional. Ou seja, o aluno pode ou não pode informar. E se ele informar, informará apenas um. Então, vamos lá. Vamos criar uma situação hipotética aqui. Deixa eu ver. Alguém presente na aula. Hoje nós vamos pegar o Felipe como exemplo. Felipe foi lá se cadastrar. É o Felipe Vasconcelos, tá? Só vou colocar o primeiro e o último nome. Veja bem. Posso cadastrar o Felipe nesse momento? Qual que é? O que eu tenho que analisar? Tem alguma chave estrangeira aqui? Não tem. Por exemplo, eu posso cadastrar o título do jeito que está. Posso cadastrar o título de eleitor do Felipe? Não. Porque o Felipe, eu vou precisar do ID do Felipe, ele ainda não foi criado, então eu não posso cadastrar o título de eleitor. E também não posso informar nenhum telefone do Felipe, porque não tem o ID dele aqui ainda. Agora, na hora que nós colocarmos Felipe ou Felipe? Deixa eu só voltar lá para ver, que eu acho que é com I. É Felipe. Então, Vasconcelos. Ó, vou inventar aqui, viu? Por quê? O CPF é obrigatório. Se ele tá, quando eu apresentar o campo, ele é obrigatório. Então, vamos supor, 75322, papapá, inventei um número aqui para o CPF do Felipe. Faz de conta que esse é o CPF dele. Tá? O RG também é obrigatório. Então, eu vou colocar aqui um RG qualquer para o Felipe. Inventei. Não tem problema, isso é exercício. Foi gerado aqui o ID número 1. Então, o Felipe foi cadastrado e foi gerado ali o ID número 1. ID 1. Muito bem. A partir de agora, Felipe, você está com seu título de eleitor aí? Estou. Qual que é o número? Ah, é o 2100, tal. Inventei um número aqui, tá? Deixa eu só fazer uma mudança. Ó, faz de conta que o número do título de eleitor do Felipe é aquele. Bom, quem é o proprietário desse número, desse título de eleitor? É o aluno ID 1. ID aluno 1. E foi gerado aqui o ID do título de eleitor 1. Então, eu faço a pergunta. O campo título de eleitor, ele é obrigatório? Ao cadastrar um aluno, é obrigatório informar o título de eleitor? Não. Mas, se eu informar, eu tenho que dizer quem que é o aluno, né? Mas talvez eu não precise, talvez o aluno não tenha em mãos o título de eleitor. Felipe, você tem algum telefone para entrar em contato? Não, vamos supor, uma situação hipotética. Não, não tenho. Não tenho. Ou então eu não lembro agora, não tenho nesse momento. Tudo bem. Por quê? Porque ele não, se ele estivesse aqui, telefone, teria que informar, obrigatoriamente. Mas como ele não está aqui, por quê, né? Por que eu teria que informar obrigatoriamente? Porque eu não posso deixar campos em branco. Comecei a preencher um registro, que é essa linha toda, eu não posso deixar o valor em branco. Então, se fosse aqui, ele teria que ter o telefone, mas não é. Então, eu posso deixar aqui, não tem uma linha ainda, não comecei a preencher essa linha. Aí a gente vai cadastrar um outro aluno. Vou pegar aqui, ó, deixa só para ver o sobrenome. O Alisson Campos. Então, Alisson Campos, CPF, tal. Inventei o CPF e RG. Inventei aqui um CPF e gerou o ID número 2. Olha só a diferença, o que vai acontecer aqui. Pô, a grade. Bom, Alisson, você está com seu título de eleitor aí? Ó, o Felipe apresentou. O Felipe apresentou. Alisson, você está com o seu título de eleitor aí? Não, eu não trouxe. Olha, não tem importância. Se ele estivesse aqui na tabela aluno, seria obrigatório. Mas como ele está em outra tabela, depois você pode trazer. E aí, quando, por exemplo, vamos supor que tenhamos aqui vários títulos de eleitores cadastrados, vamos supor que o Alisson traga, inventei aqui um número, gerou o ID 2. Tá?
E aí eu posso ter vários, como eu coloquei aqui nessa ilustração. Então, por exemplo, foi gerado o ID 1500. Então, eu já tenho 1500 títulos de de eleitor. Não tem importância que o dele, do Alisson, só veio aqui, ó, no final. Não tem problema nenhum. O importante é que eu indiquei que 2 é o do Alisson. Mas vamos supor que ele não tenha. Então, ficaria assim. Alguém me chamou? Eu ouvi alguém falar alguma coisa? Não? Tranquilo? Nós já estamos acabando, tá? Para começar a fazer o exercício. Olha, o Felipe 1, tem título de eleitor, mas não tem telefone. O Alisson não tem título de eleitor, mas nós vamos dar um telefone para ele. Então vamos lá. Alisson, está com o seu telefone? Qual que é o seu número? Ah, é o 981 tal, tal, papapá, papapá. Ótimo. Quem é o proprietário desse telefone? É o aluno 2, ID aluno 2, é o Alisson. Foi gerado um aqui. Você tem mais algum? Olha o que é um campo multivalorado. Você tem mais algum telefone? Ah, tenho da minha casa. É o 3455, tal, 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 tal. Muito bem. Quem que é o proprietário? É o Alisson. Gerou o ID 2. Então, nesse momento, vamos só colocar aqui. Nesse momento, quantos telefones foram informados e armazenados no banco de dados pelo aluno Alisson? O aluno Alisson foi identificado pelo ID 2, e olha aqui, ó, na tabela telefone, eu tenho 2 registros, cada linha se chama registro. 2 registros para o ID aluno 2. Esse é o primeiro telefone do aluno Alisson, esse é o segundo telefone do aluno Alisson. Portanto, para a gente concluir aqui, ó, esse daqui é um opcional. Quando nós temos um opcional, não é obrigatório. Então, nós vamos até colocar assim, ó, título de eleitor é opcional. Ele não é obrigatório. Mas, se for informado, será somente um. Então, vamos entender, ó. Nessa situação aqui, o aluno é obrigado a informar o título de eleitor? Nessa situação que nós estamos criando aqui para estudo, não, é opcional. Mas, se for, vamos tentar aumentar aqui, ficou bom. Mas, se for informado, ou seja, se o aluno tiver o título de eleitor, ele vai informar somente um. Significa que um aluno não pode informar 2 títulos de eleitores. Isso é o que acontece com o atributo do tipo opcional. O que nós temos aqui? Telefone é multivalorado. Ou seja, o que acontece? O aluno, no caso, o aluno pode não ter telefones, mas pode ter vários. Veja só, pode não ter telefone, mas pode ter vários. O Felipe tem telefone? Olha lá, ID 1, dá uma olhada aqui na tabela. Tem algum ID aluno 1 aqui? Não. Então o aluno pode não ter telefone, que é multivalorado. Mas, dá uma olhada no caso do Alisson. Quantos que ele tem? Tem 2. 2 são vários. Então, quando o atributo ele é multivalorado, ele vai gerar essa situação de tal forma que, no caso, o aluno pode não ter telefone, como pode ter vários. E assim, nós fizemos, deixa eu salvar isso aqui agora, que eu vou passar, como eu sempre faço, vou passar o conteúdo para vocês via nosso grupo WhatsApp e posso passar aqui no Teams também. Então, deixa eu só salvar no lugar direitinho lá. Espera aí. ETEC Teams, material, primeiro desenvolvimento de sistemas à tarde, aula do dia, deixa eu colocar aqui diferente, exibir em forma de detalhes, porque aí eu pego e faço assim,
Olha lá, aula do dia 8/7. Então, revisão do conteúdo em forma de Excel. Então, eu vou passar esse arquivo aqui para vocês e vou passar esse daqui novamente. Se bem que esse está igualzinho, mas eu vou passar. Passo os dois hoje. Tá joia? Então, isso foi a revisão de conteúdo. Agora, eu quero, antes de encerrar essa gravação da aula, eu quero saber se ficou alguma dúvida. Ficou alguma pendência, alguma dúvida, algo que alguém queira perguntar, por favor? Não, tudo bem? Então eu vou encerrar a gravação da aula, porque encerramos a parte de conteúdo, e eu quero que vocês providenciem caderno, como sempre. Nós vamos fazer projeto conceitual e aquele esqueminha de sempre que a gente trabalha. Então estou encerrando a gravação. Por favor, providencie aí o material para a gente dar sequência na aula.